Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos falar sobre sais minerais, que fazem parte da composição química dos seres vivos. Mas antes, é importante frisar o que é essa composição química dos seres vivos. Bom, a composição química é tudo aquilo que o ser vivo é feito. Mais precisamente, né, sobre a parte química. Ok? Vamos pegar um exemplo. Um ser humano. Um ser humano é feito de matéria. E matéria? Do que a matéria é feita? Bom, de átomos, ok? Esse é uma forma de generalizar a matéria. Toda matéria é constituída de átomos. E se nós juntarmos átomos com outros átomos, o que nós teremos? Moléculas, certo? Então, todo ser vivo é feito de átomos. E a junção de átomos faz moléculas, certo? Porém, nós temos alguns tipos de moléculas. Nós temos moléculas orgânicas e moléculas inorgânicas. Sendo que as moléculas inorgânicas são principalmente a água e os sais minerais. E as moléculas orgânicas são os ácidos nucleicos, os carboidratos, os lipídios, as proteínas e as vitaminas. Essas moléculas são orgânicas. Tá, mas o que faz uma molécula ser orgânica ou ser inorgânica? Bom, nós podemos dizer que as moléculas orgânicas necessitam de ter carbono na sua composição, enquanto que as moléculas inorgânicas podem ter carbono, mas não é necessário, né? Assim, a maioria delas não terão, ok? Um exemplo de molécula orgânica que é estudada junto com as inorgânicas muitas vezes é o metano, de fórmula CH4. O metano é um gás inflamável que é produto da decomposição. Esse gás é uma molécula orgânica, certo? E nós temos alguns átomos que fazem parte dessas moléculas, tanto as orgânicas quanto as inorgânicas, e estão presentes nos organismos, nos seres vivos, certo? E esses átomos, eles são os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses átomos podem ser lembrados com uma palavra, a palavra CHOMPS. CHONPS. CHOMPS. Por que CHOMPS? Ora, cada letra do CHOMPS corresponde a um átomo. O C ao carbono, o H ao hidrogênio, o O ao oxigênio, o N a nitrogênio, o P ao fósforo e o S ao enxofre. Esses símbolos da tabela periódica, né, correspondem às letras. Por exemplo, o fósforo, que é o P, e o enxofre, que é o S. São símbolos da tabela periódica, lembre-se disso. Então, retomando, todo organismo, todo ser vivo é feito de átomos. E a junção desses átomos formam moléculas. E a junção das moléculas, na verdade, nós não vimos ainda, né? Agora vamos falar das moléculas. As moléculas podem ser tanto orgânicas ou inorgânicas. As inorgânicas são água e sais minerais. E as orgânicas são os ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. E desses átomos, os principais que são encontrados nos seres vivos são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, ok? São os principais, não são os únicos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os sais minerais, que é o foco dessa aula, certo? Bom, os sais minerais, eles são alguns átomos, né? Que são, como o nome já diz, sais minerais, certo? Bom, porém, muitos desses sais minerais são metais, como por exemplo, o primeiro que nós vamos falar, o ferro. O ferro, ele é um sal mineral, que nós ouvimos muito, que precisa de comer ferro, né? Bom, qual que é a função do ferro no nosso organismo? O ferro, ele atua, né, na formação da hemoglobina. E o que é a hemoglobina? Ora, é a proteína que transporta o oxigênio no nosso sangue, é a hemoglobina. Por isso que a carência de ferro
pode causar a anemia, mais precisamente anemia ferropriva. Bom, o próximo sal mineral que iremos falar é o cálcio. Cálcio, nós ouvimos muito no leite, né? Ah, que cálcio é bom para os ossos, tem no leite, né? E sim, porque o cálcio, ele atua na formação dos ossos e dos dentes. Essa é uma das funções dele, e isso é muito bom citarmos, que o cálcio não possui apenas uma função. Ele atua tanto na formação dos ossos e dentes, como na coagulação sanguínea e na contração muscular. Ok? E pela função dele, nós podemos deduzir o que a carência de cálcio causa, que seria, que na verdade são ossos fracos e hemorragias, ok? Então vamos retomar. Nós falamos sobre o ferro, que ele tem a função de formar a hemoglobina, e a sua carência causa anemia ferropriva. Nós também falamos do cálcio, o cálcio que tem como função a formação dos ossos e dentes, a coagulação sanguínea e a contração muscular. E a sua carência causa ossos fracos e hemorragias, ok? Bom, próximo que iremos falar, o iodo. A função do iodo é a formação de hormônios na tireoide e a sua carência causa bócio, ok? Bócio é uma doença na tireoide que a tireoide fica inchada. E é interessante nós citarmos que hoje o sal de cozinha cloreto de sódio, que é um cátion sódio com um ânion cloreto, os dois juntos formam sal de cozinha. Esse sal, ele é um sal iodado. Por quê? Porque as empresas começaram a adicionar iodo no sal para combater o bócio. Porque nesse caso, o iodo é um sal mineral difícil de conseguir, porque ele tem peixes, por exemplo, e as pessoas não comem muito peixe, né? Assim, só no litoral mais. E aí, a solução encontrada foi adicionar o iodo no sal de cozinha. Ok? Bom, vamos para os próximos, porque agora serão dois juntos, o sódio e o potássio, mais precisamente a forma de cátion dos dois. Qual que é a função deles? Esses dois, eles são bem famosos, pois eles atuam nos impulsos nervosos. É a famosa bomba de sódio e potássio, que tem nos neurônios do nosso cérebro, ok? O sódio e o potássio, na forma de íon, formam os cátions. E esses cátions ajudam a manter um potencial energético nas células do nosso cérebro. Porque o nosso sistema nervoso, ele funciona na base de energia. São elétrons que correm nos nossos nervos. Por isso que quando uma pessoa leva um choque, ela não consegue se mexer. Ou quando alguém segura uma cerca elétrica, a mão dela fica presa. Porque os impulsos nervosos são elétrons. E quando você toca numa corrente elétrica, esses nervos, eles atuam como se fosse um impulso do seu cérebro. Ficam contraídos. Ok? Impulsos nervosos, hein? Bomba de sódio e potássio. Iremos falar disso mais tarde, de uma forma aprofundada, ok? E uma outra função do sódio e potássio é a osmorregulação. Por que osmorregulação? Porque nós temos que lembrar da osmose, ok? Osmose, transporte pelas membranas, né? O que isso acontece? Simples. A água, ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado, porque ela quer buscar o equilíbrio, certo? E lembre que concentração, quanto maior o volume, menor a concentração. Se você tem um suco concentrado, por exemplo, aquele de maracujá, e aí você toma ele concentrado, é azedo, muito azedo. Se você coloca mais água, você aumentou o volume e a concentração de suco diminuiu. E por isso, o suco vai ser menos azedo. Um exemplo de concentração, que seria o que acontece com a sua célula. A água que está dentro dela, ela vai para o meio que está com mais sódio ou mais potássio. E é por isso que a salada murcha. Lembre-se, quando você tempera uma salada com sal e demora para comer ela, ela murcha. Por quê? Porque as células fizeram osmose. A água saiu de dentro da célula e foi parar para o meio extracelular, para a folha e parte exterior da folha. Por isso que ela murcha, ok? Diquinha para vocês. Não temperem a salada. Temperem no seu prato, porque se sobrar, você pode comer depois. Bom,
Vamos para o próximo sal mineral. Ele é um cátion, hein? Magnésio 3+. Não estou lembrado agora o nome desse cátion. Posso trazer para vocês. Espera aí, deem um minuto. Bom, não encontrei. Vai ficar de lição de casa para vocês, certo? Mais tarde eu procuro e trago em outro vídeo. Mas vamos lá. Qual que é a função desse cátion? O magnésio 3+, né? Mg3+. A função dele é a formação da clorofila nas plantas. As plantas que usam, né, esse mecanismo. Que a maioria, né? Ó, se ele atua na formação da clorofila, o que a falta dele vai trazer? Trazer complicações na fotossíntese. Ok? Vamos para o próximo sal mineral, que é o último que iremos falar nessa aula. O cátion potássio, né? PO4 3+. É um cátion, hein? PO4 3+. A função desse cátion é a formação das membranas dos ácidos nucleicos, ok? Só que não é só essa função. Ele também atua na formação do ATP, que é adenosina trifosfato, né? Como assim formação das membranas do ácido nucleico? Vamos ter que lembrar o que é um ácido nucleico. O ácido nucleico, ele é formado por um grupo fosfato, que é esse cátion aqui, por uma pentose, que pode ser tanto a DNA, que é a desoxirribose, e o RNA, que é a ribose, né? Ribonucleic acid, é o ácido ribonucleico, e o DNA é o ácido desoxirribonucleico. Esses dois. Mas uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, guanina, citosina ou uracila. Essas são as bases nitrogenadas. E elas formam os ácidos nucleicos, ok? Também tem o ATP, que é uma molécula energética, que é produzida no ciclo de Krebs. Okay? Esses são os sais minerais que nós falamos por hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo para que mais pessoas possam ver, terem acesso à educação e à informação e que o canal ganhe uma maior repercussão para termos mais vídeos, ok? Uma boa noite para vocês, estudem bastante, até mais.